Flagrante de abandono. Lixo e entulho dividem espaço com túmulos no cemitério de Campos do Jordão. Anos de desgaste sem manutenção levaram o calçamento dessa rua embora. Basta olhar para a base dos túmulos para perceber o tamanho do desnível. A tubulação, que antes ficava embaixo da terra, agora está assim, à mostra. Queda de braço. Funcionários da GM entram em greve contra demissões no fim de semana. São 26 anos de casa, não é 26 dias. Então, para mim, não existiu esse final de semana. Ao vivo, o advogado comenta a atual situação entre montadora e sindicato. Água em baixa. Sem chuva há 15 dias, represas da região permanecem em queda livre. Morreu hoje jovem que estava internado há mais de 6 meses após ter sido atingido por um raio em Pindamonhangaba. São José da Velocidade. Jean Azevedo conquista pelo 6º ano o Rally dos Sertões na categoria motos. Vice-campeão também é joseense. Segunda-feira, 10 de agosto, o Band Cidade está no ar. Boa noite. O Dia dos Pais foi marcado com muita tristeza e revolta para os moradores de Campos do Jordão. Quem foi ao cemitério municipal encontrou um local completamente abandonado. Nossa equipe de reportagem flagrou a falta de conservação dos túmulos, acúmulo de lixo e iluminação precária. Segundo os familiares, a situação é revoltante e eles aguardam providências do poder público. Campos do Jordão, conhecida como Suíça brasileira, abriga realidades muito diferentes. Avenidas e regiões turísticas, exemplos de beleza, escondem os problemas crônicos, que ficam longe dos olhos dos visitantes. O único cemitério da cidade está assim. A placa em frente ao local indica uma obra do governo do estado de restauração da capela e reurbanização. Mas as melhorias se limitam à entrada do cemitério. Todo o resto está em situação de abandono. Nestas imagens, é possível ver o mato alto entre os túmulos e o lixo acumulado, indicando que há muito tempo não é feita uma limpeza no local. Muito triste de ver. E não tem melhor aqui. Não tem. Tem meu irmão que está lá em cima, nunca arrumaram lá em cima a maior judiação. Chega aqui, você vê tanto abandono. E a gente já fez várias reclamações, há tempos, mas não fazem muita coisa, nada. No Dia dos Pais, uma dupla tristeza para os filhos que vieram até aqui prestar uma homenagem. Não é porque a pessoa morreu que você tem que ter um abandono. Eu acho que é nessa hora que você mostra o quanto aquela pessoa foi importante na sua vida. Sinto muito a falta do meu pai. Mas da mesma maneira que todos que têm pai, se tiver enterrado aqui, quer dizer, eu acho que é muito degradante você chegar, olhar e ver tudo no abandono. Você vê as vias todas sujas, animais andando por dentro do cemitério, quer dizer, é uma falta de respeito. É terrível chegar no cemitério de Campos do Jordão e ver sem calçada, matos, sujeira. Acho que a prefeitura devia ajudar mais a gente, né? Na maioria dos corredores não há calçada. Onde ela existe, a iniciativa partiu de familiares cansados do descaso. Segundo a população, iluminação no local não existe há muito tempo. Nossa reportagem confirmou. Nos poucos postes existentes em apenas uma das ruas, não há lâmpadas. Fezes de animais ajudam a compor o cenário de abandono. Em alguns pontos, a terra está cedendo, colocando algumas sepulturas em risco de desabamento. Hoje a gente sente uma vergonha, a administração pública é muito ruim que está hoje trabalhando no cemitério, não tem funcionário, não tem ninguém cuidando, as famílias que têm que ir cuidar, as famílias que quiser têm que pagar alguma coisa por fora para manter o cemitério limpo, na situação que você vê, não tem iluminação pública, mal funcionário tem para trabalhar. E outra coisa, funciona em duas maneiras aqui. Se você paga, limpa, se não pagar, não limpa. Anos de desgaste sem manutenção levaram o calçamento dessa rua embora. Basta olhar para a base dos túmulos para perceber o tamanho do desnível. A tubulação, que antes ficava embaixo da terra, agora está assim, à mostra. Como se não bastassem todos esses problemas, as famílias têm dificuldade para acessar os túmulos que ficam no alto do cemitério. É que para chegar até lá, elas precisam enfrentar essa ladeira, cheia de buracos e entulho.
Ninguém merece uma coisa dessa, sabe? Eu fico muito triste com isso, que aqui devia de ser praticamente uma cidade, porque eles viveram entre nós tanto tempo, né? E hoje ficar nessa situação que está isso aqui. Eu acho que o prefeito devia de olhar com mais carinho aqui, porque um dia pode ter um ser humano, um parente deles aqui. Por meio de nota, a Prefeitura informou que o local passa por obras através de um convênio com o governo estadual. Na primeira etapa, que está em andamento, a capela está sendo restaurada. A colocação de calçadas também está prevista no cemitério. Na segunda etapa, devem ser construídos muros. Ainda segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, semanalmente é feita a limpeza no cemitério e que os postes de iluminação serão retirados. As obras devem terminar em dezembro. Os funcionários da General Motors de São José dos Campos entraram em greve hoje em protesto às demissões anunciadas no fim de semana. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores foram comunicados por telegrama na véspera do Dia dos Pais. Amanhã, uma nova assembleia está marcada na porta da fábrica para definir os rumos da paralisação. Milhares de mãos levantadas simbolizavam a decisão da maioria dos metalúrgicos da GM de São José dos Campos. Os companheiros e companheiras que são a favor de iniciar a paralisação no dia de hoje pelo emprego, faz favor, levanta os dois braços. Os trabalhos na montadora foram suspensos hoje de manhã. A reação dos funcionários veio imediatamente depois das demissões feitas pela empresa no sábado. O Sindicato dos Metalúrgicos afirma que mais de 200 trabalhadores perderam o emprego e exige que a General Motors volte atrás, readmita os metalúrgicos e garanta estabilidade no emprego. Pegou de surpresa todo mundo, até porque a fábrica demitiu as pessoas que estavam dentro da fábrica. Ela havia dito para nós que não haveria nenhuma novidade, nenhuma surpresa, que não haveria nenhuma demissão. Quando é no sábado pela manhã, todo mundo é surpreendido, né, com essa postura covarde, irresponsável. Durante a assembleia feita no pátio da GM, os metalúrgicos queimaram os telegramas recebidos comunicando a demissão. A GM diz que mesmo com todas as tentativas, o mercado não reagiu. Milton foi um dos funcionários demitidos. Ele trabalhou na empresa durante 26 anos e nos últimos 2 conviveu com a instabilidade. Ele tem 3 filhos e o telegrama proporcionou o pior Dia dos Pais. São 26 anos de casa, não é 26 dias. Então, a imagem que eu tinha da GM até o dia de sábado passado, antes do telegrama, era outra. Apesar de eu estar esperando essa situação, não esperava um telegrama no final de semana, no véspera do Dia dos Pais, né? Então, para mim, não existiu esse final de semana. Com o início da paralisação dos mais de 5.000 metalúrgicos aqui da GM, as portarias da empresa foram fechadas, interditadas com faixas. O retorno dos funcionários à fábrica ainda é incerto. Amanhã, uma nova assembleia vai acontecer no pátio da GM para decidir se os funcionários retornam ou não ao trabalho. Se não houver avanço nas negociações, o sindicato ameaça levar a greve para dentro da fábrica. Ou seja, os funcionários cumpririam o expediente sem trabalhar. A medida é para aumentar a pressão em cima da diretoria da GM. Nós temos 2 objetivos. O primeiro é forçar um processo de negociação com a empresa e o segundo é chamar o tema do emprego junto ao governo do estado e junto ao governo federal. Nós achamos que tem que ser tomado medidas e a única medida capaz de barrar a demissão que está tendo na indústria no nosso país é a estabilidade no emprego. 750 funcionários que estavam em layoff nos últimos 5 meses iriam retornar ao trabalho nessa segunda, mas com a greve eles voltaram para casa. Eles têm 3 meses de estabilidade no emprego. A GM não descarta novas demissões na unidade de São José dos Campos. Em nota, a General Motors não revelou o total demitidos porque o número ainda estaria sendo levantado. Informou que esgotou todas as alternativas, incluindo férias coletivas, layoff, banco de horas e programas de desligamento voluntário. Mas, segundo a montadora, essas medidas não foram suficientes diante da expressiva queda de 30% nas vendas desde janeiro de 2014. A GM disse ainda que a adesão ao Plano de Proteção ao Emprego do governo federal foi descartada publicamente pelo sindicato. Sobre as medidas que estariam sendo tomadas para garantir estabilidade no emprego, a
A montadora disse que possui vários projetos em andamento, a maioria em tecnologia, mas alegou que quem garante emprego e produção é o mercado. E sobre a greve na GM iniciada hoje, a repórter Maria Clara Andrade está ao lado do advogado Luiz Eduardo de Moura, que vai fazer uma análise aí dessa queda de braço, né, Maria Clara, entre sindicato e a GM. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Ao meu lado, como você bem disse, está o doutor Luiz Eduardo de Moura. Doutor, essa demissão feita pela GM por meio de telegrama é passível de questionamento? Boa noite. Boa noite. A demissão pode ser realizada por telegrama, né? O que vai ser apreciado é se foram cumpridos todos os acordos sindicais, se realmente tem a legitimidade essa demissão. Já no caso, doutor, da greve decidida hoje cedo, o sindicato deveria ter avisado a empresa com antecedência? A legislação ela prevê que você comunique a empresa pelo menos com 48 horas de antecedência. E abre alguns precedentes, como se a empresa já tivesse com estado de greve. Então, existem vários requisitos que têm que ser cumpridos, né, para que ela tenha efetividade. Caso a greve continue, como é que fica essa situação? A greve continuando, eu acredito que a GM deva ingressar com dissídio coletivo com relação à greve e esse julgamento será feito pelo Tribunal Regional em Campinas, na qual ele vai ver se a greve é legal, se não é abusiva, né? E com isso também haverá, anterior ao julgamento, uma audiência de conciliação, na qual será convocado um sindicato para ver se as partes se compõem de um modo conciliatório, que atendam aos anseios tanto dos empregados como do empregador. Resumindo, doutor, os profissionais podem ser prejudicados, então, pelo fato desse comunicado não ter acontecido com 2 dias de antecedência? Se não fez o comunicado e não há precedentes na qual façam com que dispense essa notificação, os empregados podem sim ser prejudicados. E com isso, inclusive, voltar a não trabalhar e ter o seu dia descontado. Muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Márcio. Obrigado, Maria Clara. Boa noite. Morreu hoje na Santa Casa de Pindamonhangaba o jovem de 18 anos atingido por um raio em janeiro. A vítima foi atingida neste campinho de futebol no bairro Araretama, no dia 31 de janeiro. Segundo testemunhas, não chovia no momento do acidente. O raio deixou uma marca no gramado. Adel Rickson Freitas Gomes ficou quase 3 meses na UTI. Somente no dia 23 de abril ele foi transferido para o quarto. A Santa Casa não informou a causa da morte. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, somente no ano passado 98 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil. Entre as vítimas, um casal de Jacareí. Kátia e Luciano morreram em dezembro, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A seguir, 15 dias de seca na região provocam queda no nível das represas. E falando sobre a importância de economizar água, saiu o resultado dos alunos ganhadores do novo concurso de desenhos Rio Vivo. A gente divulga já depois do intervalo o resultado desse concurso. 7-3.